Olá, segunda série. Esta semana nós iremos estudar sobre a tabela periódica e suas propriedades. Esse conteúdo é da primeira série, porém não foi possível incluí-lo no plano, mas nós iremos trabalhar ele agora no iniciozinho da segunda série. Nós já tínhamos visto sobre os cientistas que contribuíram para a criação da tabela periódica, né? Foram vários que foram contribuindo ao longo do tempo até chegar a essa tabela periódica que nós temos hoje. Claro que sempre vai haver modificações com o decorrer do tempo, porque pode se descobrir outros elementos químicos, outras propriedades e assim sucessivamente. Primeira coisa que nós temos que saber é que a tabela periódica ela é formada por linhas e colunas. As colunas são as famílias, as colunas são as linhas verticais, certo? As colunas são as linhas verticais e totalizam 18 famílias, certo? Nós temos 18 famílias, temos 18 linhas verticais e temos 7 períodos, que são as linhas horizontais, certo? Então, resumindo, a tabela periódica atual é constituída por 18 famílias e 7 períodos. Existem algumas famílias que elas têm nomes, que seria a primeira família, a segunda, da 13ª à 18ª. Cada uma dessas tem um nome específico, por eles serem elementos que representam bem a tabela, são bem importantes na tabela periódica. Então, é importante saber quando fala é um metal alcalino, então eu já vou saber qual seria a família dele. Então, nós temos aqui, na primeira família, nós temos os metais alcalinos. Na segunda família, os metais alcalinos terrosos. Esses terrosos, por eles serem encontrados no solo. Nós temos aqui a 13ª família, que é a família do boro. 14ª, que é a família do carbono. É fácil de lembrar esses porque o primeiro elemento aqui, é o boro. O primeiro elemento aqui é o carbono. E aqui a família do nitrogênio, a 15ª, o primeiro elemento é o nitrogênio. Nós temos os calcogênios e os halogênios. As pessoas confundem muito esses dois, mas eu faço para lembrar assim. O C, na ordem alfabética, vem antes do H. Então, eu já sei que primeiro vem calcogênio, depois vem halogênio. E, por último, os gases nobres, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Então, é importante a gente lembrar que existem essas famílias e o nome de cada uma. Nós temos também a divisão da tabela periódica em elementos representativos, em elementos de transição externa e elementos de transição interna. Esses elementos representativos, que foram o que eu acabei de falar, que tem os nomes, que são da primeira à segunda, aí da 13ª à 18ª. Eles são chamados de elementos representativos, certo? Porque as propriedades deles são muito bem definidas. A configuração eletrônica dele, que a gente já estudou, 1s2, 2s2, também são muito bem definidas. Então, eles são chamados de elementos representativos. Depois, nós temos aqui os elementos de transição externa. Transição significa que está no centro aí, certo? Então, aqui nós temos transição externa, certo? Porque vai estar aqui nessa parte. E nós temos os elementos de transição interna. Esses elementos aqui, imagine que todos esses aqui dessa série, eles estariam colocados aqui, certo? Vocês vão ver na tabela periódica que fica um espacinho vazio aqui, justamente que é o espaço desse elemento aqui, o primeiro elemento. E aqui também teria essa outra série da transição interna. Por que eles dois ficam fora da tabela? Porque eles têm propriedades um pouco diferentes
por isso que eles não são encaixados aí na tabela periódica. E também deixaria a tabela periódica muito extensa, ou seja, ela ficaria muito grande, ok? Então, a gente chama esses aqui de transição interna, porque está localizado aqui dentro da tabela. Ah, pessoal, uma coisa importante que eu passei despercebido. Por que a gente chama de famílias, né? Porque eles têm propriedades semelhantes, certo? Em uma família, nós temos características parecidas com nossos pais, com nossos irmãos, então é a mesma coisa. Por exemplo, os gases nobres, eles têm características parecidas por serem gases, né? E aqui, da primeira família, eles têm uma característica parecida, que eles conseguem reagir muito bem com a água. E assim sucessivamente, cada família tem suas características, né? Da família em si. Nós temos também outra divisão, que é a parte dos metais, que é grande parte da tabela, certo? Representado pela cor verde aqui. Temos os ametais, que são o contrário de metais, né? Como o cloro, o oxigênio, o flúor. E temos os gases nobres. O hidrogênio, ele não se encaixa nem em metal, nem em ametal, nem em gás nobre, certo? Então, ele fica à parte, separado. Lembrando, pessoal, que algumas tabelas vocês vão ver que existem lá outra divisão, que é semimetais. Só que essa divisão, ela não existe mais, porque ou vai ser classificado como metal ou ametal. Não vai ter um intermediário entre esses dois. Sobre o estado físico dos elementos, né? A maioria se encontra no estado sólido, na temperatura ambiente, e nós temos alguns que se encontram no estado líquido, como é o caso do mercúrio, que é um metal, mas na temperatura ambiente ele se encontra no estado líquido. O mercúrio ele é utilizado em termômetros, aqueles termômetros que ele tinha uma fitazinha prateada, aquele material lá dentro era o mercúrio. O mercúrio ele tem a capacidade de aumentar de volume quando ele é aquecido, certo? Então, não é muito recomendável mais a utilização daqueles termômetros, porque o mercúrio ele é tóxico e ele penetra muito fácil na pele. Então, pode causar problemas, né, de saúde quando ele é quebrado. Nós temos o bromo. O bromo aqui, ele não é um metal, né? Ele vai ser um ametal. E ele é um dos únicos ametais que se encontram no estado líquido também, assim como o mercúrio, desculpa. O bromo também se encontra no estado líquido, na temperatura ambiente. Ele é utilizado em filmes fotográficos. Outra coisa importante para a gente lembrar é que na configuração eletrônica, na distribuição eletrônica, nós tínhamos o nível SPDF, que é um subnível que está dentro da camada, né, que é onde pode se localizar os elétrons. A gente estudou isso aí. Então, na tabela periódica, nós temos aqui que esse bloco aqui, ó, ele termina com a configuração S, certo? Por exemplo, o sódio, ele está aqui na primeira família. E se você fizer a configuração dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, você observa que ele termina com S. Então, quando eu faço a configuração eletrônica aqui, ó, da primeira e da segunda família, todos eles terminam com S. Quando eu faço a configuração eletrônica aqui dos metais de transição, eles terminam com o subnível D. E aqui, desse bloco aqui, termina com o subnível P, como é o caso aqui do cloro, que se encontra na 17ª família. E quando eu faço a configuração eletrônica aqui, eu termino com 3P5, justamente, finalizando com o subnível P. E os elementos de transição interna terminam com o subnível F.
Agora nós vamos falar um pouquinho das propriedades da tabela periódica. Ela tem esse nome justamente por ela ter propriedades que variam em períodos, certo? Por exemplo, nós temos aqui o raio atômico. O raio atômico não é nada mais, nada menos do que o tamanho do átomo, certo? Então, tem átomos que são maiores, outros são menores. Como é que vai acontecer o crescimento? Qual é a variação do raio atômico, do tamanho do átomo na tabela periódica? Vocês observam aqui, ó, que desse lado aqui, eles são menores, bem menores. E desse lado aqui, do lado direito, eles são bem maiores. Ou seja, se você observar bem, o tamanho do átomo ele vai crescer nesse sentido, ó, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por quê? Da direita para a esquerda, ele vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque nessa região tem muitas camadas, certo? Aqui, por exemplo, ó, do cloro, por exemplo, eu tenho várias camadas. Então, vai fazer, quanto mais camadas tiver e mais elétrons tiver, o átomo ele vai ficar menorzinho. Por quê? Lembrando que o átomo ele é positivo no meio, no núcleo, e é negativo ao redor por causa dos elétrons. Então, se tem muito elétron e se tem muito próton, vai fazer com que ocorra uma atração maior. Aí, quanto maior a atração, menor o átomozinho, certo? Então, desse lado aqui, eu tenho muitas camadas, eu vou ter muitos elétrons, então vai fazer com que o átomo fique pequenininho. Quando eu vou passando para cá, as camadas aqui elas já vão ter menos camadas e menos elétrons, fazendo com que o átomo fique maiorzinho, certo? Já de cima para baixo é porque as camadas elas vão aumentar e vão fazer com que o átomo fique maior. Por exemplo, vamos supor que aqui eu só tenha 3 camadas, né? E aqui no próximo eu vou ter 7 camadas. Então, consequentemente, o átomo será maior. Vai aumentar de acordo com as suas camadas e com a quantidade de elétrons, mas vai ser sempre assim. Os átomos dessa região aqui, eles são menores e desse lado esquerdo, eles são os átomos que têm maior tamanho. Outra propriedade é o raio iônico. Quando a gente fala de iônico, a gente lembra que existe o cátion, que é quando ele doa um elétron, quando ele perde, e tem o ânion, que é quando ele ganha elétron, certo? O cátion é positivo, porque perdeu, e o ânion é negativo, porque ganhou. Gente, é bem simples o raio iônico, porque assim, se aqui ele está perdendo, ele perdeu um elétronzinho aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir de tamanho, certo? E aqui, o fósforo, ele vai ganhar um elétron, então ele vai aumentar de tamanho, porque vai aumentar mais uma camada. E aqui vai diminuir mais uma camada. Então, sempre vai ser assim, se perde elétron, diminui de tamanho, e se ganha elétrons, vai aumentar de tamanho. Bem simples. Nós temos também outra propriedade, que é a energia de ionização, que é a energia absorvida para retirar um elétron de um átomo. Olha, pensem aqui comigo. Eu acabei de dizer que aqui nessa região tem uma quantidade boa de camadas e tem uma quantidade boa de elétrons. E aqui eu tenho, aqui em cima, por exemplo, eu tenho poucas camadas e tenho poucos elétrons. Onde é que vai ser mais difícil de tirar esse elétron? Por causa da atração. Vai ser mais difícil tirar dessa região aqui, porque eles estão mais atraídos, certo? Então, o que vai acontecer? Para a retirada de um elétron, a energia vai crescer no sentido contrário do tamanho do átomo. Vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima.
Se vocês lembrarem aqui, o Flu, o átomozinho dele era bem pequenininho. Por quê? Porque ele tem as camadas e tem muitos elétrons, fazendo com que a atração seja muito forte. Então, quanto mais pequenininho o átomo, mais vai ser difícil de arrancar um elétron da sua camada externa, ok? Nós temos também outra propriedade que é chamada de afinidade eletrônica, que é a energia liberada por um átomo ao receber um elétron, certo? A afinidade eletrônica, ela corresponde à tendência de o átomo ganhar um elétron e assim liberar sua energia. Gente, vocês vão lembrar assim, quanto mais elétrons tiver, mais eles vão querer. Porque nós vamos ver mais na frente que existe uma regra chamada regra do octeto, que ela diz que o átomo, para se ligar a outro, ela precisa ter 8 elétrons. Então, se o átomo tem 7, ele vai querer muito 1 para ficar com 8. Entenderam? Então, quanto mais elétrons tiver, no caso esses aqui na última camada, né? Quantos mais elétrons tiver, maior vai ser a afinidade de receber elétrons. A afinidade eletrônica, elas parecem muito com a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons também. É uma ligação química. Então, como eu falei, essa atração, essa afinidade para atrair elétrons, né? Ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. O elemento que mais atrai elétrons para si é o Flu. Por isso que a gente diz que ele é o mais eletronegativo de todos os elementos. Se ele se juntar com outro elemento químico, certo? Se ele se juntar com outro elemento químico, ele quem vai atrair os elétrons para ele, porque a eletronegatividade dele é muito alta. Ou seja, ele tem uma tendência enorme de receber elétrons. Lembrando que esses elementos aqui, da primeira e da segunda família, eles têm a tendência de doar os elétrons, porque eles já têm pouquinhos elétrons, então para eles é mais fácil doar do que receber. Já esses elementos desse bloco aqui, eles têm a tendência de doar, de receber, desculpa, porque eles já têm 3, 4, eles têm 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, então eles têm a tendência para receber, para ficar com os 8. Então, gente, é isso. É apenas um resuminho do nosso conteúdo, nossa aula. Não